aqui. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem vai ver em outro horário, né? Como grava, então de repente tem qualquer horário é horário possível para alguém estar assistindo, né? Quando eu estava preparando o capítulo dessa semana, eu lembrei de uma coisa, porque esse capítulo é o capítulo 7º que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da primeira metade e a semana que vem alguém vai falar da segunda metade. Não vou dar spoiler, mas na segunda metade começa com a mensagem, que é uma mensagem longa, do Lacordaire. Isso a semana que vem vai ser assunto. Eu não vou falar da mensagem, mas ela fala sobre orgulho e humildade. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, em casa, no meu Evangelho no Lar, caía essa mensagem constantemente. E aí a gente ficava naquela, né? É para você, é para você, é para você. Porque na época eu tinha pai, mãe encarnado, irmã solteira, então era a família. Depois o pessoal foi desencarnando, casando, foi saindo, né? Mas enquanto estava todo mundo e caía, era muito comum. E a mensagem é enorme, né? Estamos com problemas técnicos? O microfone acabou, tá? E aí caía sempre essa mensagem. E ele é comprida. Por que eu estou falando isso? Para compartilhar com vocês uma coisa que a gente às vezes pensa. Você vai assistir uma palestra, aí você escuta um assunto, isso aqui era para uma outra pessoa que não veio aqui, para minha vizinha, para o meu marido, para minha filha, para o meu esposo, para minha esposa, para minha sogra, para o meu cunhado. Não é para quem não veio, é para quem veio que está ouvindo, né? Então, o que a gente estou comentando com vocês, em casa caía sempre essa mensagem. Então não era para o vizinho, era para nós. Mas orgulho e vaidade e humildade, como? A gente... então porque nós somos muito humildes. Não, é porque provavelmente a gente precisava ouvir sobre orgulho. E o assunto é Bem-aventurados os pobres de espírito, que é um capítulo que fala sobre esse tema, que é um tema super importante para nós refletirmos e a gente se perceber, porque a gente não se percebe. A grande percepção, a grande sacada que a gente tem em termos da doutrina, que nos ajuda, porque a doutrina tem uma utilidade prática, não é uma coisa teórica, para eu estudar, para eu ler, para eu saber um monte de coisa, e ter muito conhecimento, e citar as perguntas do Livro dos Espíritos, a questão 232, a questão 647, a questão 1001, não. Se você sabe disso, ótimo, porque você vai estar fazendo referência bibliográfica ao vivo e em cores toda hora. O importante é a gente conhecer a doutrina para praticar, para vivenciar. E o Evangelho é o grande modelo, o grande código moral para a gente. Porque ele retoma aquilo que Jesus nos ensinou, que é o nosso grande modelo de perfeição. E a questão do orgulho é uma coisa complicada, para a gente se perceber. E aquela história, né? Conhece a ti mesmo. Enquanto a gente não se conhece, não se percebe, a gente não vai ver o que eu vou mudar, o que eu preciso mudar, o que eu quero mudar para ser uma pessoa melhor. Então vamos falar algumas coisinhas sobre esse capítulo, essa primeira parte. Tem o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Para começar, a ideia de pobres de espírito. Porque a gente tem uma visão de pobre de espírito que é uma visão nossa do dia a dia. Quando você fala pobre de espírito, aquele cara é um pobre de espírito. Não é elogio, né? A gente está querendo dizer que é uma pessoa, né, meio desqualificada. Mas não. No aspecto evangélico, o pobre de espírito é aquele que é simples de coração e humilde. É um outro conceito. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os simples de coração. Os simples e humildes. Porque a palavra pobre, para nós, acabou ficando num sentido muito pejorativo. Olha, aquele é uma pessoa tão pobre, fui numa festa pobre, não sei o que pobre, porque nós somos muito orgulhosos e muito ligados na questão material e do dinheiro. Pobreza é ruim. Então a gente associa tudo à pobreza é ruim. Mas não tem nada a ver. Porque aí Jesus usou nessa outra ideia, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que são simples, que são humildes, que veem o outro como um irmão de verdade. E aí ele está criticando, Jesus está criticando os doutos, as pessoas muito sábias, muito cultas. Significa que a cultura e a inteligência é uma coisa ruim? Não, de jeito nenhum. A cultura e a inteligência são coisas muito úteis. O problema é como que eu uso isso.
Se eu sou uma pessoa muito culta, qual que é a principal obrigação que eu tenho? Compartilhar minha cultura com os outros. De maneira orgulhosa ou de maneira simples? Não, de maneira simples. Se eu sou uma pessoa muito inteligente, é para eu usar minha inteligência em favor do próximo, de mim e do próximo, que eu melhore o meu ambiente. Então não é que a cultura, a sabedoria sejam coisas ruins, não. Mas se eu me considerar um sabichão, porque a questão do conhecimento é muito interessante, né? Quando uma pessoa é sábia, geralmente as falas dessa pessoa são falas muito simples. Porque a sabedoria não está ligado necessariamente à questão de você falar muito rebuscadamente. É que nem, vamos supor, vamos imaginar que eu sou uma pessoa que falo fluentemente o armênio. Aí eu vou recitar um trecho em armênio para vocês. Alguém daqui entende armênio? Não? Vai adiantar o quê se eu falar em armênio? Aí vocês vão sair e falar assim, nossa, o cara fez uma palestra e falou em armênio. O cara é bom, né? Ele fala armênio. Quem fala armênio não são muitas pessoas no planeta, são os caras na Armênia e mais algumas outras pessoas, né? Para que serve então eu ficar usando isso, falando para mostrar para todo mundo que eu falo uma língua que não é comum? Ou mesmo uma outra língua mais corriqueira, o castelhano, ou o inglês, o que seja. Ou o conhecimento em geral. A gente vai compartilhar o conhecimento que a gente compartilha de maneira agradável, não de maneira onde você humilhe o outro. Não tá vendo? Eu sei, você não sabe. Você não sabe nada, eu sei tudo. Às vezes a pessoa só sabe um pouco mais sobre aquele assunto. Não tem nenhuma pessoa encarnada ou desencarnada no planeta, dos bilhões de espíritos encarnados ou desencarnados, não tem ninguém que não saiba nada. Todos sabem alguma coisa, uns mais, outros menos. Um mais sobre um aspecto, outros mais sobre outro aspecto. Ah, mas aquela pessoa ele é completamente analfabeto. Ele viveu na roça a vida inteira trabalhando. Mas ele viveu na roça a vida inteira e não sabe ler e escrever e não conhece nada. Eu não vivi na roça a vida inteira, eu não sei plantar nada, nem uma batata. Se me mandarem plantar batata, eu não vou saber plantar batata. A batata vai apodrecer. E o outro vai saber plantar. Todo mundo tem uma habilidade. E de fato a gente respeitar a habilidade do outro, o conhecimento do outro, né? Então essa questão da cultura não é ruim, o problema é a gente respeitar as pessoas com as suas limitações, que muitas vezes não são nem limitações. É a minha limitação de entender a grandeza do outro. E aí ele vai falar na sequência, quem se elevar será rebaixado. Aí conta uma história aqui que a mãe do Zebedeu chegou lá para Jesus e falou assim, meus filhos vão ficar lá no lugar legal, né? Já está tentando garantir um lugar legal para os filhos dela no paraíso, no outro lado. E aí Jesus pergunta, mas será que eles estão preparados para viver o que eu vou viver? E aí esse trecho é interessante porque ele vai retomar a questão do privilégio. Como a gente, aparentemente por bondade, quantas mães que querem facilitar a vida dos filhos, querem garantir um privilégio para o filho, ou filhos para os pais, ou marido para a esposa, ou a esposa para o marido, para o parente, um privilégio para o outro. Por que o outro vai passar na frente? E a gente tem essa cultura, né? Até nas coisas mais bobas, você está numa fila do banco, passa na frente do outro. Fila democrática, chegou depois, você tem tudo depois. A não ser que você tenha uma fila preferencial, e aí você está usando o seu direito de cidadão. Mas se não, por que ter privilégio? E a gente ainda está numa cultura que valoriza muito isso, né? A gente busca, mas ordenou aquela história, né? Você sabe com quem você está falando? Aí a pessoa pode responder, eu não sei, mas você sabe? Se você não sabe, então você está com problema, né? De memória bastante violento. Por que a gente tem que ficar lembrando para os outros? Sabe com quem você está falando? Ué, isso é uma coisa tão pouco significativa, porque a gente se acha. E isso é uma coisa muito comum. Aqui na história fala assim, mas eu não sou orgulhoso. Quem falou que eu sou orgulhoso? Será que a gente não é orgulhoso? E aí tem uma frase aqui que é muito legal, né? Extremamente atual.
Aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, porque quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Então, a gente quiser se colocar numa posição de destaque, aí ele fala um pouco mais sobre o Espiritismo, que vem reforçar essa ideia de que bobagem é se achar muito superior aos outros. E às vezes você tem uma situação material nessa encarnação que você tem um poder maior, ou por dinheiro, ou por poder mesmo. Você está numa posição de destaque em relação aos outros, né? Num comando, numa chefia. E você não sabe lidar com isso de maneira humilde em relação aos outros, aos que têm menos que você ou têm menos poder do que você. E a gente está cansado de ver comunicações espirituais. Isso nos livros, desde a época do Kardec tem essas mensagens, e depois a literatura espírita, ele está forrado de informações nesse sentido, de espíritos que eram pessoas poderosas e depois que desencarnaram viram que eles não estavam numa posição do poder que eles achavam. Famosa aquela mensagem da Rainha de França, que tem no Evangelho, que ela, quando desencarnou, viu que quem ela achava que era inferior a ela estava em lugares, posições muito superiores. Porque na espiritualidade não vai importar o seu grau de poder, a sua conta bancária, né? O seu status. Não, é o que você fez, não é o que você tem, é o que você é. Não é o que eu tenho de coisa, é o que eu sou como pessoa. O que eu fiz de bom? Tem um poema que fala, né? Toda noite olho para as tuas mãos e vê o que você fez. Quem que você ajudou, quem que você afagou, quem que você colaborou. E é isso. No final do dia a gente avaliar o que eu fiz para mim e para os outros, o que eu pude colaborar com os outros. E aí depois, na sequência, tem uma outra mensagem, né, Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes, que também é uma coisa interessante, porque ele vai relacionar o quê? Que é um trecho de Jesus, que os mistérios, as verdades mais profundas não foram passados para os sábios, mas para aqueles simples de coração. Porque está relacionando com essa história do bem-aventurados os pobres de espírito. Quem acha que sabe muito, não sabe. E aqueles que às vezes sabem muito pouco, sabem muito mais, ou vivenciam muito mais. E a gente às vezes tem essa visão pequena de não perceber que pessoas às vezes... Imagina uma situação, uma pessoa com muito pouca cultura, muito pouco conhecimento. Ela pode, numa frase muito simples, te falar uma coisa de uma verdade profunda que vai te elucidar um problema sério da tua vida naquele momento. Né? A gente tem essas expectativas, às vezes, em relação às pessoas. Quando alguém começa a falar, é uma pessoa que não tem muita cultura, a gente não começa a dar muita atenção. O que eu tenho para ouvir dele? Né? Ele não tem nada para me acrescentar. Será que não tem nada para acrescentar? Às vezes a pessoa tem muito mais para acrescentar. Porque às vezes aquela pessoa, ela tem muito dinheiro. Ela só tem muito dinheiro. Né? Ela não tem mais nada, ela não aproveita aquilo de maneira mais útil para ela e para o próximo. E em todas as coisas do ter. Quanto mais a gente se preocupa em ter, menos a gente se preocupa em ser. E aí, para concluir, queria reforçar de novo essa questão do conhecimento. Não é ruim o conhecimento, mas o conhecimento é uma ferramenta, é um dom, é um talento que a gente tem, da palavra dos talentos. O conhecimento é algo para você compartilhar de maneira agradável, não ofensiva e que não humilhe o próximo. É que nem quando você vai ajudar alguém. Vamos supor, ela está precisando de dinheiro, eu vou lá e vou dar uma grana para ela e eu faço questão de que todo mundo fique sabendo que eu estou dando uma grana para ela. Se eu vou dar discretamente, né, sem humilhar a pessoa e sem me vangloriar com isso. E para tudo, para um alimento que você vai dar ou para um conhecimento que você vai compartilhar. E aí no final ele fala sobre uma outra questão, que remete àquela questão do caminho de Damasco. Todos nós na nossa vida, vocês lembram aquela história do Paulo de Tarso? Que é famoso, o caminho de Damasco? Lembram da história? Quem lembra da história do Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, aquele que era perseguidor dos cristãos, ele está indo para Damasco para perseguir cristãos e no caminho ele tem uma visão, ele vê Jesus, ele conversa com Jesus, ele fica cego, porque era uma luz muito forte, e naquele momento ele caiu a ficha para ele percebeu que ele estava errado, que ele não tinha que perseguir os cristãos, ele tinha que
incorporar aquele conhecimento e colaborar na divulgação dele. Ele virou um grande propagandista, né? Um grande propagador das ideias cristãs. E aí fala do caminho de Damasco. Todo mundo tem seu caminho de Damasco. Claro que o nosso caminho de Damasco provavelmente vai ser Jesus que vai aparecer para nós, tá? Vai ser uma coisa mais simples, né? Então, mas eu estou esperando, então ele falou que todo mundo vai ter seu caminho de Damasco. Então quando Jesus vai aparecer? Não, meu querido, vamos esperar muito, porque a gente não vai ter essa pretensão, Jesus não vai aparecer para a gente, nós não vamos cair do cavalo nem do camelo. Eu não sei no que Paulo estava, se era num cavalo ou num camelo, não sei, não era num carro com certeza, e ele pegou e não vai ser Jesus, mas para cada um de acordo com a sua possibilidade. Nós vamos ter algum momento da nossa vida que nós vamos ter um chacoalhão no sentido do que você está fazendo? Como que você está aproveitando essa encarnação? O que você está fazendo para você de bom enquanto espírito encarnado? E o que você está fazendo de bom para os outros espíritos encarnados que estão aqui à nossa volta, que são irmãos da gente, filho do mesmo Pai? Porque a questão do compromisso está nesse sentido. O colaborar com o próximo, ajudar o próximo, porque o próximo, qualquer um, é irmão nosso, é filho de Deus. E a gente vive num mundo que tem tanta coisa para fazer, tanta gente para ajudar, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, desde uma palavra amiga até uma ajuda de uma questão mais material, não importa, muitas coisas se apresentam para a gente. E em cada momento que a gente puder fazer de diferente, vai ser legal. E aproveitar os momentos. E a gente está numa época boa, né? Nós estamos no final do ano. Na época de Natal, a gente com aquela preocupação toda, né, do presente que vai comprar. Quando o pessoal faz amigo secreto, facilita, porque é um presente só, né, quando a família é grande. Aí você fica preocupado e vai gastar uma grana, aí estoura o cartão de crédito, aí o presente vai com aquela vibração toda negativa do presente, a grana que você gastou, comprei um presente para ela, que ela pediu aquilo, eu gastei, vou pagar aqui no janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Toda vez que eu pagar, eu vou lembrar daquele... Não, gente, dá uma coisa mais barata, que está dentro do orçamento. O mais importante é a lembrança, é o carinho, é o amor, é a presença, é a lembrança. Não é verdade? Porque às vezes a pessoa... mas o fulano pediu isso. Ele pediu. Mas é meu filho. Tudo bem, se ele ficar traumatizado, depois ele faz uma terapia. Sem problema nenhum. Mas eu tenho que dar tudo pro meu filho. Dá o quê? Material? Tem que dar amor, tem que dar carinho, dar atenção, o material vai embora. Vocês já repararam no festa de família, quando o pessoal dá um monte de presente para as crianças? Aí o pessoal dá aquele trem que buzina, que acende luz, daí não sei o quê. Aí a criança vai brincar com o quê? Com a caixa. Aí dá uma bola, ele vai brincar com a bola. Ou a boneca, ou o carrinho, as coisas simples. Será que a gente não aprendeu ainda? Que isso não é o mais importante, que o Natal não é isso. Você quer comprar presente, você está com grana? Se você está sobrando dinheiro e quiser me dar um presentão, está sobrando, tudo bem, eu vou aceitar, vou achar ótimo. Mas não vamos fazer um sacrifício para dar um presente. Vamos fazer um sacrifício para dar um bom ouvido, um colo, um ombro amigo, uma ajuda, uma colaboração no sentido mais afetuosa. E a presença. O tempo que você perde comprando um monte de presente... Fica com teus filhos, fica com teus amigos, fica com a tua mãe, com a tua avó, com a tua sogra, com o teu cunhado, né? Gaste tempo de maneira útil. Essa é a ideia do Natal. Que a gente fala tanto de Jesus, será que a gente não aprendeu ainda? Depois de 2000 anos, ainda nós estamos preocupados com essas questões materiais? E quando não é um presente, é a comilança, né? Tudo bem, nós vamos reunir, eu vou na tua casa, Mário, tudo bem, me oferece um café, tiver uma coisinha para comer de come, mas não vamos nos preocupar com um monte de coisa. Porque depois nós vamos ficar lembrando daquilo, e depois vai pensar, meu Deus, não sei porque eu estou passando mal, né? Aí a pessoa comeu feito um animal e depois ela reclama que está passando mal. Comeu como animal, passou mal. Vamos nos reunir e vamos compartilhar o alimento. É muito bonito isso. Compartilhar alimento eu acho legal. É uma coisa muito cultural nossa. Vamos compartilhar o alimento. Pode fazer uma comidinha diferente, mas não toneladas e toneladas de alimento. Porque a gente tem um estômago só. Se nós fôssemos ruminantes, teríamos 4, né? Mas eu acho que no nosso caso, a não ser que algum mutante, todos nós temos apenas um. Então, vamos ser mais e se preocupar menos em ter. Eu acho que essa é a grande ideia do Natal e tem tudo a ver com o capítulo da humildade, do orgulho, da simplicidade.
A simplicidade é muito legal. É muito bacana isso. E é muito mais contagiante do que coisas, às vezes, sofisticadas. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa, de fato, cada vez mais tentar aplicar aquilo que Jesus nos ensinou há 2000 anos. Faz tempo, né? Que nós temos um Natal de paz. Que nós estejamos em paz e compartilhando essa paz com os outros também, né?